Bem-vindos, né, aos colegas que ingressaram nesse webinar. Para mim é uma honra, como presidente da sociedade, abrir essa reunião, né, que foi montada pelo nosso comitê científico de música esquelética, da qual a Raquel Gadelfraro, o Elísio e o Marcos Vinícius fazem parte. Eles pegaram um tema que eu acho bastante importante nesse mundo que o esporte tem cada vez mais importância no dia a dia das pessoas, né? Então, tem não só muita gente se divertindo com o esporte, mas muita gente também vivendo do esporte, né? E o esporte pode ser muito bom para a saúde, mas para o sistema músculo-esquelético nem sempre ele é tão bom, né? E daí entra a importância do radiologista, né? Eu me lembro de um artigo muito interessante que saiu no Radiology, da turma que fez a imagem lá nas Olimpíadas, né? E viram coisa do arco da velha. Eu tenho certeza que é uma reunião bastante interessante, né? Com profissionais muito experientes, como a Luciana, a Elise e a Raquel. Então, Raquel, passando a palavra para você dar continuidade e parabéns. Bom, então, boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Igual o Rogério falou, é uma honra para nós estar aqui hoje com vocês, falando de um tema que, para a gente, né, do músculo esquelético, é um tema muito interessante e muito importante. Nós vamos falar um pouco hoje sobre as lesões esportivas ósseas e musculares no dia a dia, tanto no contexto, né, do atleta de alto rendimento, quanto nesse atleta mesmo, como o Rogério falou, que é um atleta de final de semana, de provas amadoras, ou mesmo os esportistas que não são atletas, mas que eventualmente têm lesões relacionadas ao sistema músculo-esquelético e ósseo. Então, eu acho muito importante também que a gente, né, o doutor Lucas está conosco hoje, que ele é ortopedista esportivo, e ele vai falar a visão do ortopedista como solicitante de exame, como quem recebe os nossos relatórios, né? E o que é relevante, o que é realmente importante para eles, para a gente fazer esse alinhamento que é tão importante, né, na nossa especialidade e também para eles, né? Então, para começar, nossa primeira apresentação, eu vou chamar a doutora Luciene Mota, que é radiologista pelo CBR, mestre pela UFMG e coordenadora do Serviço de Radiologia Ossomuscular do Instituto Hermes Pardini e Ecoar. É uma pessoa que tem muita experiência com atletas profissionais, né, do futebol, principalmente, mineiro, então é a pessoa mais adequada para falar sobre as lesões musculares. Então, Luciene, eu vou passar, você pode compartilhar a sua tela, por favor? Entrou, pessoal? Entrou. Boa noite a todos, agradecer pelo convite, é um prazer, é uma paixão falar do que a gente gosta, né? Então, meu papel hoje é falar um pouco sobre as lesões musculares e além das classificações eu vou dar minha visão sobre esse tema. Bom, quando a gente fala de ressonância, de método de imagem, de ultrassom para lesão muscular, a gente tem praticamente 4 papéis mais importantes. Primeiro, o diagnóstico, confirmar o diagnóstico. O atleta chega para a gente com a suspeita clínica, muitas vezes com a certeza clínica, mas às vezes com a suspeita, e a gente tem que confirmar a presença da lesão. Depois, avaliar a extensão da lesão. E é aqui que entra a questão da classificação. A classificação para a gente definir o nosso terceiro tópico, que é prognóstico. E dentro do prognóstico, ajudar numa coisa que no atleta profissional é muito importante, definir o tempo de retorno ao esporte. E lembrar que o atleta profissional é um paciente, então evitar sequela, evitar perda de função também faz parte do nosso papel. Dentro desse contexto, é importante a gente saber que a lesão muscular é a que mais tira o atleta, principalmente o profissional da atividade física. Eu mostro aqui para vocês uma meta-análise onde você vê que a lesão de coxa é a responsável pela maior parte do tempo de afastamento do atleta. Isso é para a gente contextualizar a importância do que nós estamos discutindo. E dentro desse contexto, uma outra meta-análise já diretamente só sobre lesão muscular, as lesões são mais comumente nos músculos flexores do joelho, nos isquiotibiais, isso na população geral, seguida depois pelos adutores,
depois pelo quadríceps e, por último, pelos músculos da panturrilha. A gente fez uma análise aí no início da pandemia lá na nossa clínica e nos 4 anos, entre 2018 e 2021, nós tivemos 245 lesões musculares em atletas profissionais, de categoria de base e também do time principal. E o critério para a inclusão desses pacientes no nossa análise foi a suspeita clínica de estiramento muscular com início de sintomas em 7 dias e estavam excluídos os pacientes com trauma direto, com contusão muscular, com lesões crônicas ou que estavam fazendo um exame para controle de cicatrização. E a nossa estatística é parecida com a epidemiologia mundial. Então, a gente vê que as lesões de isquiotibiais são realmente as mais comuns. A gente tem no nosso meio, pelo menos nesse período, lesões de quadríceps mais comuns do que lesões de adutores, foram próximas, mas o quadríceps, o reto femoral, foi mais comum no nosso meio, que é um pouquinho diferente do que é apresentado nas meta-análises, mas está tudo muito próximo. Então, se você fez o diagnóstico, você está diante de uma ressonância magnética, começar pela classificação. A classificação mais usada, a mais comentada, é a classificação de Petrons. Se vocês que lidam com atleta, principalmente atleta amador, estiver classificando com a Petrons, que é o grau 0 é a classificação normal, é aquele paciente que tem a suspeita e que não teve achado na ressonância. Então, se você estiver apenas classificando como um grau 1, 2 e 3, está tranquilo, você está fazendo um bom papel. O grau 1 é aquele que a ressonância mostra apenas edema de fibras musculares, não tem descontinuidade de fibras. O grau 2, você tem uma ruptura parcial de fibras musculares aqui no adutor longo. E o grau 3, você tem uma ruptura completa, você tem separação entre a porção proximal e a porção distal do músculo ao redor dessa lesão. Classificação básica, 1, 2 e 3, não é difícil, é altamente reprodutível, principalmente porque ela é simples. O problema é que quando a gente entra no atleta profissional, essa classificação não se mostra muito efetiva na questão do prognóstico. Um trabalho do Aspetar, de 2019, comentando sobre o tempo de retorno do atleta apenas usando a classificação de Petros. Então, a gente vê que o grau 1, aquele que você tem apenas edema, sem ruptura muscular, a média de retorno à atividade física é de 18 dias, mas ela pode variar de 1 a 38. E no grau 2, uma média de 22 dias, mas variando de 3 a 41. É difícil você trabalhar com uma estatística dessa com um atleta profissional. Eu acho que se o Lucas for perguntar há quanto tempo que esse atleta vai estar pronto, e ele responder, pode ser 1 ou pode ser 41 dias, não vai dar certo. Então, a gente vê que, apesar de ser uma classificação principalmente anatômica, baseada em ruptura parcial ou ruptura completa, ou só edema sem ruptura, ela não tem uma boa correlação com o prognóstico. Dentro desse conceito, abre-se porta para que outras classificações surjam, e foram várias, incontáveis. Eu vou apresentar aqui para vocês 2, que eu acho que são as mais comentadas e as mais importantes. A primeira dessas 2 é a classificação de Munique. A classificação de Munique surgiu de um consenso de especialistas do esporte feitos na cidade de Munique, e ela parece um pouco complicada, mas vocês vão ver que não é. Ela separa principalmente em 2 grupos. O grupo A das lesões indiretas e o grupo B das lesões diretas, lesão com trauma direta, o tostão, a paulistinha, como queiram, que são as contusões musculares. E também, eu nunca tive um atleta que tomou uma facada assim, mas as lacerações também entrariam aqui. E as nossas lesões, os nossos estiramentos musculares estão aqui no grupo A. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Essas lesões estruturais, elas foram classificadas por Munique em tipo 3 e 4. E o tipo 3 foi dividido em A e B, como lesão menor e como lesão moderada. E o tipo 4 é lesão total. Então, observa para vocês verem, isso aqui nada mais é do que o Petrons 1, 2 e 3. Edema, lesão parcial, lesão completa ou subtotal. Gente, isso gerou uma confusão quando a gente começou a usar isso no atleta profissional, porque o que eu achei que o Munique complicou foi classificar as lesões estruturais, que são as mais comuns, como tipo 3, e aí tipo 3A, B e 4. Então, misturou com a classificação que a gente usava no dia a dia e não ficou legal, além de não acrescentar muito ao que a gente já fazia, só colocou umas letrinhas e tal. O que eu achei que foi muito interessante do consenso de Munique foi incluir uma coisa que a gente não tinha, que era a questão das lesões funcionais.
principalmente as lesões por sobrecarga, por overuse, as lesões induzidas por fadiga e também o edema muscular pós-esforço tardio. Vejam aqui um exemplo, esse é um atleta de categoria de base, no início da temporada, foi para a academia, malhou o adutor, olha, o edema difuso compromete todo o ventre muscular do adutor longo, de forma bilateral e quase simétrica. Olhem como que pega o adutor longo em toda a sua extensão. Isso não é uma lesão, um estiramento, isso é uma lesão por fadiga, um DOMS, é um edema após o esforço tardio. E a gente não tinha isso muito claro, não tinha muito como incluir esses edemas funcionais nesses atletas. Então, essa parte do consenso de Munique, eu achei que foi bem útil. Mas ele reservou o tipo 2, que na verdade seriam as lesões mais comuns, para edema de denervação, para desordens musculares, com atrofia. Então, por isso que a coisa ficou aí um pouco confusa. Mas é importante a gente saber que essas alterações funcionais, elas aumentam o risco de uma lesão estrutural verdadeira, que eu trago um exemplo de um atleta de 19 anos, ele tinha dor e aumento difuso do tônus após a semifinal do Sub-20, um atleta de categoria de base, mas não tinha déficit, apenas dor. Ele foi jogar a final, o time ganhou a semifinal, e aí ele fez uma lesão estrutural, com edema, com ruptura de fibras, aqui no semimembranoso. Então, é um exemplo da lesão por fadiga, induzindo a lesão estrutural. Então, a gente tem que ficar atento a essas lesões por fadiga. E a classe B do consenso de Munique, eu estou aproveitando aqui para mostrar um pouco para vocês da contusão. A contusão muscular, ela às vezes assusta na imagem de ressonância, o edema extenso, ela é gerada por compressão, então o edema vai aparecer profundamente onde o músculo é comprimido em relação à estrutura óssea, mas apesar de toda essa extensão, de você ter hematoma e ter hematoma visível no exame clínico, ela tem um prognóstico bem melhor, mesmo se tiver ruptura de fibras. Ela é muito mais comum no quadríceps e dentro do quadríceps mais comum ainda no vasto intermédio, então ficar de olho. O vasto intermédio tem um padrão de inserção muscular diferente, então ele usualmente não sofre com estiramento, e sim com as contusões. Então, como vocês viram, para classificar estiramento, o Munique não empolgou muito, ele empolgou mais, então, como eu disse, na questão da inclusão das lesões funcionais. E isso abriu espaço para talvez a classificação que a gente mais use hoje na nossa rotina, que é a classificação britânica, o BAMIC. Parece complexo, mas não é. O grau 0 é mais ou menos a mesma coisa, a suspeita clínica com o quadro clínico com o exame normal, a gente classifica como 0. Grau 1, 2, 3 e 4 é mais ou menos a mesma coisa que a gente vive no Petrons. O grau 1, edema. O grau 2, uma lesão menor. O grau 3, uma lesão maior. E o grau 4, uma lesão completa. Então, ele apenas dividiu aqui o grau 2 em umas lesões menos ou mais intensas. E o A, B e o C se relaciona com a localização da lesão, em relação à anatomia muscular. E aqui é que a coisa ficou legal. Porque antes do consenso da classificação britânica, a gente enxergava o músculo, a junção miotendínea dessa forma. Essas são as ilustrações de internet, essa aqui datada de 2001. Então, a gente enxergava a estrutura óssea, tendão e músculo, como se a junção miotendínea fosse algo linear, acaba tendão e começa músculo. E a classificação britânica, ela veio mostrar para a gente que, na verdade, não é chamar a nossa atenção. A gente já sabia, já existia essa descrição, mas a gente não estava atento a isso. Vejam aqui a anatomia, por exemplo, do bíceps com semitendíneo. Olhem para vocês verem, não existe um fim de tendão e um início de fibra muscular. Na verdade, você tem uma porção intramuscular do tendão que vai se afilando até morrer no centro do músculo, tanto para o tendão proximal quanto para o tendão distal. Aqui mais um exemplo dos isquiotibiais. Então, olha, é um tendão conjunto para o bíceps femoral e para o semitendíneo. Você tem uma porção extramuscular do tendão e uma porção intramuscular que adentra o ventre muscular. E você tem o tendão distal
com o mesmo princípio, ele surge dentro do músculo, vai ganhando espessura, tem o segmento extramuscular até a sua inserção óssea. E isso tudo é demonstrado na ressonância magnética. Olha o tamanho do tendão conjunto, aqui só o componente do bíceps femoral, e a grande quantidade de segmento intramuscular que você tem no tendão. Então, conhecer a anatomia para você definir se a lesão compromete o tendão ou se ela é periférica miofascial, qual a estrutura do músculo que está sendo comprometido, tornou-se extremamente importante. Então, vejam aqui a complexidade que é o reto femoral. As suas duas cabeças, a cabeça indireta, a cabeça direta na espinha ilíaca, teto acetabular. A cabeça direta tem um tendão longo que vai correr superficialmente ao ventre muscular, que vai se transformando numa poneurose e vai entremeando nas fibras musculares. E você tem um tendão central, que vem da cabeça indireta, que é mais longo ainda e forma essa porção tendínea intramuscular. E isso tudo é muito bem demonstrado pela ressonância magnética. Então, você tem o segmento extramuscular do tendão, você tem a porção intramuscular, você tem o tendão da cabeça direta superficialmente ao ventre muscular, isso tudo é muito bem visível. O sólio também é muito complexo. A gente tem 2 tendões intramusculares proximais e um tendão medial distal que vai participar da formação do tendão de Aquiles. Então, não é difícil imaginar que uma lesão que comprometa essa porção intramuscular do sólio tem um prognóstico pior do que a lesão que compromete os tendões proximais, medial e lateral. Porque esse tendão central participa do tendão de Aquiles, uma estrutura forte, importante, aí nos movimentos do tornozelo. A arquitetura, a importância do tecido conjuntivo dentro dos prognósticos das lesões musculares é facilmente demonstrada nas análises histológicas. A gente vê que não é só uma questão de fibra e tendão, você tem perimísio, você tem endomísio, tudo isso formando a junção miotendínea e contendo as fibras musculares como um favo de mel. Esse arcabouço conjuntivo se mostra muito importante na estrutura muscular. E quanto mais desse arcabouço conjuntivo é comprometido, pior o prognóstico da lesão. Então, por isso é que a classificação britânica avalia se houve comprometimento do tendão, se houve comprometimento das fibras da junção miotendínea, se a lesão é intramuscular, o que praticamente não acontece, ou se a lesão é periférica, de junção miofascial. Então, vejam a gravidade dessa lesão. Ela compromete a porção extramuscular do tendão, ela compromete a porção intramuscular em vários pontos. Você tem perda de tensão, aqui a gente está falando do reto femoral, muita hemorragia, descontinuidade de fibras ali do perimísio, do epimísio, aqui na altura da junção com o tendão. E aí você vai classificar, você vai avaliar a lesão pela estrutura que é mais nobremente comprometida, no caso aqui então o tendão. Não é uma lesão completa, você ainda tem aqui alguns remanescentes de fibra, então seria uma lesão grau 3C, C pela presença do comprometimento do tendão. Quando você avalia uma dissecção de cadáver, é interessante você ver como que a junção entre a fáscia e as fibras musculares é frouxa, é um tecido conjuntivo mais frouxo. Então, não é uma surpresa que essa lesão periférica do bíceps femoral, que compromete aqui a junção miofascial, tenha um prognóstico melhor do que as lesões que comprometem a junção miotendínea e a porção intra ou extramuscular do tendão. Esse aqui é um caso anedótico de um atleta profissional que teve lesão grave, simultânea, nos isquiotibiais bilaterais. As 2 lesões 3C com comprometimento muito exuberante da porção intramuscular do tendão. Feito o diagnóstico, estabelecido a classificação, seja aí qual método você queira usar, é importante, então, definir o grau de comprometimento do tecido conjuntivo, a gente passa para estudar a cicatrização. A gente sabe que quando acontece uma lesão muscular, a fase inflamatória, com a invasão de macrófago para reabsorver o tecido necrótico, ela começa em 12 a 24 horas. Logo após já acontece a ativação celular e você já tem início de formação de novas fibras numa tentativa de preencher o gap muscular entre 3 e 5 dias.
as fibras vão ficando mais regeneradas entre 5 a 7 dias e você acaba aí tendo uma cicatriz imatura entre 7 a 14 dias, ainda sem preenchimento completo do foco de ruptura. E a regeneração mais completa, com uma cicatriz fibrosa mais definida, usualmente não ocorre antes de 4 semanas, antes de 28 dias. Claro que a gente sempre tem uma variação individual de atleta para atleta e a ressonância pode ajudar a definir em que pé que está cada atleta, mas se vocês me perguntarem assim, quando que esse atleta pode voltar à atividade física, a minha tendência para eu não errar seria a cicatriz só está madura com 28 dias. Mas a gente não pode fazer só isso. Então, como que a gente enxerga? São praticamente 3 fases que se mostram na ressonância. A primeira fase é a fase onde ocorre a degeneração das fibras rotas e o processo inflamatório de reabsorção. E nesse processo, você vai ter reabsorção do líquido perifacial, da hemorragia, daquele líquido causado pelo sangramento, uma redução do edema e uma reabsorção, então, do hematoma. Na fase de regeneração, que vai ocorrer aí com 2 a 3 semanas, nós vamos ter o preenchimento gradual desse foco de ruptura, desse gap por um tecido cicatricial. Então, vejam como que o líquido e o edema e a hemorragia reduziram, e você já começa a ter um tecido obliterando o foco de ruptura. E, por fim, você tem a fase de fibrose, de maturação da cicatriz, com 4 semanas, onde ocorre o amadurecimento da cicatriz, e a cicatriz madura vai aparecer completamente hipointensa, mesmo que você tenha aí algum edema residual. A verdade é que a literatura mostra que a gente não deve esperar a ressonância magnética normal, sem nenhum edema, para você prever o retorno à atividade física. Então, vejam aqui mais um exemplo, a lesão na fase aguda, a lesão na fase de regeneração e a cicatriz madura, ainda com um pouco de edema. Isso aqui tem um bom prognóstico para o retorno ao esporte. Aqui mais um exemplo de um paciente com lesão grave aqui no reto femoral. Então, vejam, em 5 de maio, esse atleta teve a ruptura completa, olha o gap aqui do tendão, bíceps não, gente, desculpa, do reto femoral. A descontinuidade completa do tendão reto femoral. Aqui a gente tinha o preenchimento desse foco de ruptura, olha o tendão espessado, relativamente hipointenso. Nessa data, o atleta estava sem dor, estava confiante, ainda mantendo fisioterapia e fortalecimento, mas foi optada por fazer a transição após testes específicos, e ele foi liberado para jogo em início de setembro. Então, maio, junho, julho, agosto, início de setembro, 3 meses, aí, 12 semanas. E ele apresenta uma recidiva logo após o retorno ao esporte. Então, isso mostra como que a decisão de retorno ao esporte é uma decisão compartilhada. O maior risco para uma lesão muscular é a presença de uma lesão muscular prévia no mesmo grupamento muscular. Então, mesmo se tudo for feito direitinho, se a ressonância mostrar uma cicatriz com um aspecto relativamente maduro, ainda tinha um pouco de edema, mas a gente já viu que isso não é determinante, você corre risco de recidiva. E é interessante porque essa busca pelo momento adequado do retorno à atividade física continua gerando novos artigos e novas discussões. Eu trago aqui para vocês um bem recente, que mostra os fatores preditores de recidiva. Esse trabalho avalia vários critérios e ele chega à conclusão que 3 fatores foram importantes no retorno ao esporte como preditores de recidiva. São eles: gap de tecido conjuntivo. Então, aqui um atleta com lesão da junção miotendínea distal do bíceps femoral, um estiramento aqui já na hora de retorno, já tendo aí numa fase terminal. Vocês vejam que ainda tem gap de tecido conjuntivo, ainda tem um buraco no ventre muscular. O tendão do bíceps femoral aqui ele é bem superficial, então ainda tem descontinuidade, ainda tem edema intermuscular. Esse líquido intermuscular também foi um fator significativo, os P's aqui não foram muito bons. O melhor P foi para a presença de gap no calo tendíneo. Então, você ter o tendão cicatrizado proximal,
um gap e o tendão distal, que eles chamam de calo tendíneo, né? Vejam como que esse tendão está espessado, isso é um fator de risco. Aqui está a lesão inicial desse atleta, edema, foco de descontinuidade na porção inicial do tendão, no final do ano passado, e aqui o momento de retorno ao esporte. Então, o gap no calo tendíneo levanta um alerta. Talvez esse atleta ainda não esteja pronto e ele tem um risco de recidiva. Então, na verdade, o RTP é sim uma decisão de risco, ela é complexa, muitas vezes ela é alterada por modificadores externos, o que a gente fala de fatores extracampo, então, por isso ela tem que ser uma decisão compartilhada do atleta, do técnico e também da equipe esportiva, não é uma coisa simples. E mesmo para o atleta amador, a gente vai ver, um atleta amador teve um estiramento de sólio muito comum em corredor de longa distância, mas ele tem uma maratona para participar daqui a 3 semanas, a viagem está comprada, ele vai para Nova York, isso é a nossa rotina da medicina esportiva. Então, decidir o retorno ao esporte é complexo, multifatorial e a gente precisa de uma decisão compartilhada. Bom, para finalizar, então, ressonância magnética, muito além do diagnóstico e da classificação, a gente precisa conhecer a anatomia arquitetural de cada músculo, porque o grau de comprometimento do tecido conjuntivo é que está relacionado, é que dita o prognóstico mais do que a classificação. Quanto de tecido conjuntivo foi comprometido? A lesão é central, ela envolve a junção miotendínea, envolve a porção intramuscular do tendão, ou a lesão é periférica e envolve a junção miofacial, aquele tecido conjuntivo mais frouxo e não tão importante para a arquitetura muscular quanto a porção central? Embora não existam critérios absolutos para o retorno ao esporte, os exames de imagem trazem muitas informações que, se forem avaliadas de forma adequada, a gente vai cumprir o nosso maior desafio, que é saber extrair e organizar para a gente contribuir com essa tomada de decisão. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Luciene. Pessoal, queria que vocês colocassem as questões, as perguntas no chat para a gente discutir no final, tá? Eu vou dar prosseguimento aqui. Vou chamar agora o doutor Elísio, que vai falar um pouco para nós sobre as lesões ósseas por estresse e overuse. O doutor Elísio Salgado é radiologista do Instituto Hermes Pardini Ecoar e da rede Mater Dei. É membro radiologista do Grupo de Cirurgia do Ombro do Hospital Ortopédico de BH. Elísio, com você. Elísio, você está mudo. Elísio. Boa noite, pessoal. Agora desativei o mudo. Estão me ouvindo agora? Sim, né? Pois é. Eu fui compartilhar a aula, ativei a mãozinha ali, vocês desconsiderem a mãozinha. Enfim, boa noite para todo mundo. É um prazer participar dos eventos científicos da sociedade. A gente tem que aliar, né, a nossa rotina do dia a dia com esse interesse científico e atualização também contínua. Então, muito obrigado por poder participar aqui desse evento. A gente vai falar sobre as lesões ósseas por estresse e overuse. Elas foram descritas inicialmente em 1855 em metatarsos de militares descritas como fratura da marcha. Devas, em 1958, descreveu pela primeira vez as lesões em atletas. Sabemos que acomete atletas, militares, a população em geral, com uma incidência em corredores de cerca de 4% a 15%, 95% dos casos em membros inferiores, exatamente por causa da sustentação do peso. A tíbia é o local mais acometido, seguida por ossos do tarso, metatarsos, fêmur, fíbula e outras menos comuns, como a bacia e região lombar. Então, como conceito, a gente sabe que a fratura por estresse, a gente vai pensar de duas formas, ou uma sobrecarga mecânica, um estresse anormal em um osso normal, ou um estresse normal em um osso doente. Nesse caso, a gente caracteriza a fratura por insuficiência. Fisiopatologia vem da lei de Wolff, que o osso é um tecido dinâmico que se remodela em resposta ao estresse,
ativando tanto osteoclastos quanto osteoblastos. E a fratura vai resultar de um desequilíbrio entre a formação óssea pelos osteoblastos e a reabsorção pelos osteoclastos, com enfraquecimento, microfraturas, podendo evoluir para macrofraturas. Então, o osso é um tecido resistente a forças compressivas e menos resistente a forças tensionais, como a gente está demonstrando com as setinhas, que são força de curvatura e torção. Os músculos e os tendões diminuem as forças tensionais e tendem a aumentar as forças compressivas. Por isso, a fadiga muscular vai levar uma sobrecarga, a um estresse sobre o osso, com desequilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea, com consequente enfraquecimento. Então, aqui uma foto de microscopia eletrônica mostrando a atividade do osteoclasto. No remodelamento ósseo, então, a atividade inicial vai ser do osteoclasto, com reabsorção óssea, e depois vai haver uma ativação de osteoblastos mais tardia. Então, como a gente vê na figura da direita, a gente vê osteoblastos mais com volume mais aumentado na atividade de formação óssea. Com a persistência dessa atividade contínua, vai ter um desequilíbrio entre a reabsorção e a formação, com predomínio de reabsorção óssea e formação de microtrabéculas ósseas demonstradas aqui nas duas figuras. A da direita, essa imagem linear nas trabéculas ósseas, que pode evoluir, então, para macrofraturas, né? Em relação aos achados clínicos, tem uma interação complexa entre fatores intrínsecos e extrínsecos. Os extrínsecos, que a gente costuma ver com mais frequência no nosso dia a dia, corresponde a atividades novas, aumento da atividade, atividades intensas físicas do dia a dia, técnicas erradas, mudança de calçado, e os fatores intrínsecos seriam aqueles endócrinos, estado nutricional, densidade óssea, fatores biomecânicos e curvatura dos pés. Em relação à clínica, ela começa com uma dor no final da atividade física e vai progredindo até o atleta apresentar dor em repouso. A avaliação por imagem, a radiografia continua sendo o método inicial, apesar de poder ser negativo em grande parte dos casos, né? Pode ser negativo por até 3 meses, 50% das fraturas de estresse não tem expressão radiografia. O que a gente vai procurar? Reação perosteal, impactação de trabéculas ósseas, traço de fratura na cortical, calo ósseo e o sinal da cortical cinzenta, que seria um achado bastante precoce da radiografia. A cintilografia é um método que tem bastante sensibilidade e baixa especificidade, principalmente importante para o diagnóstico do shin splint, que são aquelas captações longitudinais na tíbia, descrita em corredores. A tomografia é um método que confirma e localiza a fratura, principalmente em casos duvidosos, para diagnóstico diferencial com tumor, e as fraturas define bem e demonstra as fraturas com extensão cortical e também pode avaliar a fase de consolidação com formação de calo ósseo. A ressonância constitui o método mais importante para avaliação desses pacientes, tem uma melhor sensibilidade e especificidade, diagnostica alterações precoces e mostra detalhes de partes moles em casos duvidosos. A gente utiliza a classificação de Frederickson para estadiamento das lesões por estresse, escrito em 95. No grau 1, a gente vai ver apenas o edema periosteal, visto apenas na sequência STIR ou T2 com expressão de gordura. No grau 2, a gente já vai ter um edema periosteal e medular, visto apenas nas sequências STIR e T2, sem expressão nas sequências ponderadas em T1. No grau 3, além do edema periosteal e medular, essas alterações também vão ser vistas nas sequências ponderadas em T1. E no grau 4, traço de fratura. O grau 4 também foi dividido em 4A e B, sendo que no 4A a gente tem alguns pontos de alteração. O que define o 4A o grau 4A e B é a alteração de sinal dentro da cortical. No grau 4A, a gente tem alterações focais de sinal na cortical sem formar uma imagem linear, e no grau 4B, a gente já tem uma imagem linear comprometendo a cortical. Fraturas por estresse, existem, dependendo do local, as fraturas seriam com maior risco ou menor risco. As fraturas de baixo risco, aqui demonstradas, são de a diáfise femoral, diáfise da una, tíbia medial, primeiro ou quarto metatarso e costelas. E as fraturas de alto risco seriam aquelas do colo femoral, patela, tíbia anterior, maléolo medial, base do quinto metatarso, navicular, talos e sesamoides. Uma das questões que define a fratura de baixo risco e alto risco é se ela ocorre
superfície de compressão ou na superfície de tensão do osso, como a gente vai demonstrar adiante nos casos de imagem. Então, eu vou mostrar como, de uma forma ilustrativa, de superior para inferior, destacando as mais comuns. Então, aqui a gente vê uma fratura do gancho do amato, um paciente de 50 anos com dor relacionada à prática de tênis. As fraturas por estresse do gancho do amato ocorrem principalmente em praticantes de tênis ou golfe, exatamente por segurar a raquete, ou segurar o cabo, ou segurar o taco de golfe. Prosseguindo, então, esse é um caso de uma fratura, de uma injúria por estresse da ulna, em que a gente vê uma área de hipersinal na medular óssea, da região diafisária da ulna, e também uma reação periosteal já como sinal intracortical. Então, a gente seria no mínimo um grau 3, aí, talvez uma injúria por estresse grau 3, já com sinalzinho intracortical, que a gente fica entre espessamento periosteal e já o início de um grau 4A. Esse é o caso de uma paciente mastectomizada, com DPOC, tosse frequente, dor no hemitórax esquerdo, a cintilografia mostrou uma hiperfixação no arco costal, e a gente consegue ver pela tomografia essa pequena fratura da porção lateral do nono arco costal do lado esquerdo. O próximo caso é um caso de um praticante de remo, paciente de 26 anos, com dor no hemitórax após treino, e a gente consegue ver, tanto nas imagens ponderadas em T1 no plano, em T1 do lado esquerdo, a imagem esquerda, quanto no STIR, a gente consegue ver essa fratura da porção lateral do arco costal sem desvios. Prosseguindo, então, as fraturas do istmo, que vão corresponder a uma espondilose adquirida, as fraturas de estresse do istmo, que vão corresponder a uma espondilose adquirida, elas podem acontecer principalmente em jovens. Esse exame é de uma pessoa da minha família, ele estava praticando futebol de salão há muito tempo, com uma dor lombar persistente. A gente fez o exame e mostrava essa irregularidade, essas alterações com solução de continuidade do istmo direito, com bastante edema na medular óssea, edema de partes moles adjacentes. Levamos para a tomografia e a gente consegue mostrar uma fratura unilateral do istmo. Vejam que já tem uma esclerose do istmo esquerdo, com sofrimento já, e ele fez um tratamento de imobilização por 4 meses e se recuperou bem. As fraturas do sacro, usualmente, elas são raras em atletas. Esse é um caso até cedido pelo Luciene, eu esqueci de colocar seu nome aqui, Lu. Ela é rara em atletas, mas esse é um caso de uma atleta, que é uma atleta corredora, que aumentou muito a carga de treinamento nas últimas semanas e passou a ter uma dor nessa região. Foi diagnosticada, então, essa fratura da asa do sacro do lado esquerdo, representada por essa área linear hipointensa secundada por edema. Usualmente, essas fraturas elas vão ocorrer com mais frequência em casos de fratura por insuficiência, pacientes com osteoporose, corticoterapia, e aqui também aqueles submetidos à radioterapia. Usualmente, elas comprometem a asa do sacro de uma forma vertical, e na cintilografia dá uma imagem descrita como imagem em asa de borboleta. A injúria por estresse do ramo pubiano, ela é muito comum em jogadores de futebol, esportes que têm que mudar mudanças rápidas de direção e que vão acabar sobrecarregando essa região, e o achado da ressonância magnética vai ser de edema na medular óssea dos ramos pubianos, podendo ou não estar acompanhado de lesão das estruturas tendíneas e da aponeurose conjunta que se insere nessa região. Esse é um caso, ainda no quadril, de uma paciente bailarina de 12 anos, com dor no quadril direito. A radiografia foi normal, a cintilografia mostrava uma hiperfixação na região do isquio direito, e a ressonância magnética mostrou essa injúria por estresse do isquio, que a gente consegue ver edema na medular óssea, da tuberosidade isquiática, com edema periosteal. Ainda no quadril, a fratura do ramo pubiano. É mais comum que seja uma fratura por insuficiência, mas pode acontecer também como fratura por estresse. Esse é um caso de uma bailarina profissional de 25 anos, com dor no quadril esquerdo há 1 mês, e a gente vê muito bem demonstrada essa imagem da fratura do ramo pubiano, com edema nas partes moles adjacentes. Esse é um caso de fratura supraacetabular, bilateral, num maratonista de 37 anos, com dor bilateral no quadril, durante o treino para uma prova.
As fraturas do colo femoral, elas têm pior prognóstico quando acontecem na face lateral, que é a face de tensão, e melhor prognóstico quando acontecem na face medial, que é a face de compressão. Como eu disse que que o osso é mais resistente às forças de compressão, usualmente na face de tensão, a gente vai ter as fraturas com pior prognóstico. Esse é um caso de uma médica, colega nossa radiologista, que estava praticando corrida, começou com uma fratura da borda medial do colo femoral, secundada por edema, e ela começou a fazer atividade de baixo impacto, repouso, atividade de baixo impacto, mas mesmo assim, a gente fez um controle evolutivo com 1 mês e a fratura completou, e ela acabou tendo que fazer uma fixação, acabou tendo que ser submetida a tratamento cirúrgico. Nesse caso, existem fatores intrínsecos também que contribuíram, existe uma tríade que vai piorar o prognóstico de fraturas, principalmente em mulheres, que leva em consideração fatores endócrinos e fatores nutricionais que vão predispor a uma maior desmineralização óssea. Às vezes, essas pacientes podem também, por conta do déficit nutricional, pode ter um déficit hormonal e falta de proteção por conta de estrogênios e uma maior predisposição ao desenvolvimento de fratura e mau prognóstico das fraturas por estresse. Esse é um caso de uma paciente de 75 anos com uma queda que sofreu uma fratura do colo femoral, que a gente vê que se inicia na face lateral uma fratura de pior prognóstico. Prosseguindo, então, aqui um exemplo de uma fratura do pequeno trocânter, um corredor de 30 anos com dor no quadril após treinamento, a gente consegue ver, então, traços de fratura no pequeno trocânter, secundado por edema, bem como no periósteo e nas partes moles adjacentes. No joelho, a fratura por insuficiência do côndilo femoral, anteriormente denominada osteonecrose espontânea, hoje já se sabe que corresponde a uma fratura por insuficiência na superfície de carga do côndilo, geralmente pacientes com sobrepeso, que pode ter algum grau de desmineralização óssea. O que acontece é uma impactação de trabéculas ósseas, como a osteonecrose secundária, a fratura por insuficiência. A imagem na ressonância vai ser essa, de uma impactação, com uma faixa de hipossinal na superfície de carga do côndilo femoral, secundada por bastante edema. Nas imagens anatômicas e na microscopia, é vista a área de necrose, mas relacionada a uma injúria, por uma fratura e injúria por insuficiência, e não a um fenômeno vascular primário vascular. Esse é um caso bem raro, as fraturas de estresse da patela são bastante raras, e a gente vê esse paciente, nesse caso, a gente vê um espessamento do tendão patelar, já indicando algum tipo de sofrimento, e uma imagem linear no polo inferior da patela, correspondendo, então, a uma fratura por estresse. Prosseguindo, então, para a tíbia. A tíbia é o osso com maior incidência de fratura por estresse, mais comum na porção posterior do platô medial em corredores e no terço médio anterior em saltadores. Esse é o aspecto mais típico, que a gente vai ver uma área de edema na medular óssea do platô tibial medial, e de permear essa área de edema, um traço de fratura muito bem definido, bem demonstrado nas imagens ponderadas em T1, à nossa esquerda, usualmente no sentido transverso do osso, associado a edema periosteal. Esse é um caso de uma outra fratura em que a gente mostra que a radiografia era normal. Às vezes a gente consegue ver uma área esclerótica, mas a gente nem sempre a radiografia consegue nos ajudar na forma mais precoce. A graduação, então, da fratura por estresse da tíbia, como a gente disse, no grau 1, ela vai aparecer como um edema periosteal, como a gente está demonstrando aí nessas duas imagens no plano axial, imagem linear junto ao periósteo, sem sinal de edema na medular óssea. No grau 2, a gente já vai ver uma área de edema na medular óssea, nesse caso, bilateralmente na tíbia, sem expressão nas sequências ponderadas em T1. O shin splint corresponde à captação do tequinésio na cintilografia trifásica, uma captação longitudinal na tíbia na fase tardia. Ela é bastante sugestiva de injúria por estresse, e tem bastante sensibilidade, mas é um achado com baixa especificidade. A tomografia, como eu havia dito, ela pode ajudar em casos duvidosos e também para poder confirmar a
presença de fratura e de alterações corticais. Esse é o caso de um masculino, corredor de 100, 200 metros, em que a gente consegue ver um espessamento periosteal e uma imagem linear, correspondendo, então, a uma fratura longitudinal diafisária da tíbia. Esse é um caso de pior prognóstico. Na tíbia, a face anterior é considerada a face de tensão e a face posterior é considerada a face de compressão. Então, as fraturas por estresse da face anterior da tíbia são fraturas de pior prognóstico. Os americanos chamam de dreaded black line, que seria a temida linha preta. E tanto na radiografia quanto na ressonância a gente consegue ver esse espessamento da cortical com essa área radiolucente na radiografia e hiperintensa na ressonância, correspondendo, então, a um traço de fratura. Esse é um caso de fratura bilateral dos maléolos, e em que uma paciente de 26 anos voltou do carnaval com bastante dor nos 2 tornozelos e fez uma fratura por estresse bilateral da tíbia, um aspecto semelhante, uma fratura muito bem demonstrada por essa imagem linear, com edema na medula óssea e partes moles. Esse é um caso de um jogador de futebol com dor perimaleolar lateral progressiva no final dos treinos. A gente consegue ver essa fratura da fíbula distal, sem desvio, com edema tanto na medula óssea quanto partes moles. As fraturas do calcâneo são comuns em saltadores, e em pacientes que praticam longas marchas vão acontecer dessa forma, geralmente nesse sentido vertical, paralela cortical, secundado por edema. A radiografia pode identificar como áreas escleróticas, pequenas áreas escleróticas, mas uma fase mais tardia. As fraturas por estresse navicular são fraturas de pior prognóstico, podem ocorrer em atletas de elite, como ginastas, praticantes de basquete, corredores. A clínica é geralmente mais insidiosa, é mais comum no terço médio dorsal do navicular. Esse exame é de uma ginasta profissional, com dor na face dorsal do pé no final do treino. A gente vê um hipersinal na sequência ponderada em T2 com expressão de gordura no navicular, indicando uma injúria por estresse, não tinha traço de fratura. Esse é um outro caso, como eu disse, a tomografia superior no diagnóstico das fraturas, principalmente no caso do navicular, as fraturas completas. Esse é um caso de um jogador profissional de basquete, com uma fratura completa do terço médio do navicular. As fraturas dos metatarsos, do 1º ao 4º, elas têm melhor prognóstico. Esse é um caso de uma paciente de 67 anos com dor bilateral após longas caminhadas. Muitas vezes, pacientes fazem raio-x e a gente já consegue ver uma reação periosteal dos metatarsos. Uma suspeita bastante comum quando a gente vê o raio-x, reação, especialmente periosteal, na diáfise dos metatarsos. A principal suspeita seria uma injúria por estresse. A ressonância mostra, nesse caso, esse edema bilateral no 2º metatarso, com área de fratura, especialmente periosteal, e também edema de partes moles. Então, uma fratura por estresse bilateral do 2º metatarso. Essa é uma fratura de pior prognóstico, é a fratura da base do 5º metatarso, um jogador de futebol com dor persistente nessa região. Então, a gente vê uma fratura ali da base do 5º metatarso, com não união. E, finalmente, o último caso que eu tenho para mostrar é essa fratura de estresse do sesamoide. É uma fratura também de pior prognóstico. Esse é um caso de um corredor com 30 anos, uma dor na face plantar do antepé. A gente vê essa imagem linear no sesamoide medial, circundada por um pouco de edema, tem um pouco de esclerose também nas imagens ponderadas em T1, indica um pior prognóstico. Então, enfim, concluindo, eu passei dentro da aula pela fisiopatologia, o papel dos métodos de imagem no diagnóstico e na classificação das fraturas e injúrias por estresse, definindo as lesões de baixo risco e alto risco que a gente pode fornecer, que corresponde às informações que a gente tem que fornecer para o prescritor, para o ortopedista, para poder facilitar o acompanhamento desses atletas, tá ok? Muito obrigado, gente. Obrigada, Elísio, pela exposição. E agora a gente quer ouvir a opinião do especialista, né? A visão do especialista, que é realmente quem recebe nossos relatórios, né? E que reúne todas essas informações para as tomadas de decisão. Então, é muito importante para nós esse parâmetro. Então, eu vou chamar o Dr. Lucas Boechat,
Dr. Lucas é ortopedista do esporte do Hospital das Clínicas UFMG, Biocor e da Clínica Sportif, e é professor convidado da UFMG. Com você, Lucas. Obrigado, Raquel. Queria começar agradecendo o convite para estar aqui com vocês, é uma especialidade que eu admiro muito. Então, obrigado, Raquel, obrigado a toda a diretoria. E eu comentei hoje com a minha tia, que é radiologista, a Maria Inês Boechat, ela é radiologista pediátrica lá nos Estados Unidos, ela falou, gente, eu fui vice-presidente dessa sociedade há 40 anos atrás. Ficou toda feliz, então tem um componente familiar aí também. Bom, gostei muito das apresentações, vocês sempre são muito bons em imagens, né? O banco de imagem de vocês é excelente. Eu queria ter algo assim para as minhas aulas também. Bom, eu montei alguns poucos slides, mas para ter oportunidade de também comentar sobre o que eu ouvi vocês falando do ponto de vista do especialista, que é o grande objetivo de eu estar aqui, e não ficar repetindo dados que vocês já falaram sobre as patologias, né? Mas vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui também. Ok. Bom, então, primeiro, quanto a essa classificação mais típica, né, citada pelo Luciano com o Petrons, aí, mas ela vem desde antes, lá com o O'Donoghue, ainda na década de 60, ele não foi talvez tão preciso no percentual de lesão quanto os posteriores, mas ele já colocava isso aí que a gente usa hoje, né? Então, a base, assim, é que o grau 1 de lesão seria aquela lesão chamada de microscópica. Então, nos métodos de imagem que a gente tem, a gente vai ver a continuidade das fibras, vai ter algum edema, que você pode talvez até ver ultrassom, mas a ressonância... Mas é importante a gente imaginar que se a gente pegar esse músculo e cortar, botar ele no microscópio, você vai ver a lesão lá dentro. Tá? Então, a lesão, de fato, ela existe ainda que anatomicamente, o que pode predispor a uma lesão ainda maior. Então, não é que não haja lesão tecidual, né? É que nós simplesmente não estamos vendo ela sem botar no microscópio. Então, o edema com a história compatível, ele é relevante, né? E o grande perigo das lesões grau 1 não é a existência dela em si, mas é talvez o retorno precoce demais, com isso evoluindo para uma grau 2 ou uma grau 3, né? Então, nós temos que ter ciência de que existe essa lesão lá dentro. Então, a ideia que até veio depois, mas que são compatíveis com o O'Donoghue, dessas outras classificações posteriores, é que, então, se você não tem a lesão macroscópica, ela é grau 1. A gente está falando de estiramento, tá? De ruptura. Se ela é parcial, ela é grau 2. Se ela passou de 50%, então você pode considerar que ela é total, se ela passou nos métodos de imagem. Talvez, se a gente pegar um ultrassom e fizer um dinâmico, você vai ver que ela é 50%. Porque as lesões, como nas imagens da Luciene, nem sempre elas são aquele corte em que as duas partes se separam. Imagina, às vezes, uma macarronada se tentando separar aquilo, né? Então, as fibras elas podem perder o contato, até 100%, mas na imagem estática parecia que tem um contato, algum contato ali, né? Então, em geral, gente, passou de 50%, eu, como ortopedista, eu considero que vou tratar como uma lesão completa, tá? Para fins de prognóstico. E essa classificação, então, inicial, ela é muito simples, ela é bastante reprodutível, tem uma concordância bastante grande entre os colegas que avaliam, né? Sendo que os sinais clínicos, muitas vezes, podem bastar para classificar. Então, se eu palpo o paciente, tem dor no local, mas não tem um gap, talvez um pequeno aumento de volume que seja o edema, né? Eu já estou imaginando que é um grau 1. Se eu vejo uma equimose, talvez até tardia, ou eu palpo algum gap, mas com força persistente, eu acho que é um grau 2. Se tem um grande gap, ou um grande hematoma, uma grande incapacidade, eu já estou imaginando que é grau 3. E isso pode bastar, inclusive, para eu tratar esportistas. E aí que eu já faço uma distinção que a própria Luciene chegou a citar por alto, né? Então, a gente chama de esportistas aqueles que praticam esporte de maneira amadora e não competitiva, né? E a gente pode ter, por outro lado, atletas, que podem ser amadores ou profissionais, né? E detalhe é que o amador, às vezes, leva tão a sério quanto o profissional, ou até investe mais dinheiro ainda do que um profissional, né? Então, às vezes, a gente é obrigado a confundir um com o outro, entre os atletas, né? Mas o esportista, né, o tiozinho que joga futebol de fim de semana, a pessoa que faz uma corrida ali na rua, esse a gente muitas vezes nem precisa de imagem para classificar e tratar, né? Agora, muitas vezes o próprio paciente esportista demanda a imagem também, o ser humano é muito visual, né? Então, a gente, por mais que fale, explique, examine,
as pessoas querem ver, muitas vezes, elas querem colocar o olho, querem ter um laudo, né? Então, às vezes, isso tem importância de tratamento também, ainda que o tratamento não seja puramente anatômico, né? Nós estamos tratando um paciente por inteiro e não só um músculo, né? Ou um grupo muscular. Então, muitas vezes, os pedidos de ressonância, pelo menos os meus, vão também para contentamento e satisfação do paciente, né? Aqui está o consenso de Munique, né? Também demonstrado pelo Luciene. Eu concordo que ele bagunçou um pouco a coisa, né? Mas o grande mérito é o que a Luciene disse para mim. É botar na classificação, é exibir as lesões funcionais do músculo, tá? E criar uma sistematização para estudos, porque é muito comum a gente entrar numa aula, numa palestra, numa sessão de congresso sobre lesões musculares e só se falar de ruptura, né? Então, eu coloquei aqui na didática, lá, lembrar para o ortopedista da existência de lesões funcionais. Nem tudo é anatômico, né? Tem lesões que são disfunções, nem por isso elas são pouco importantes, né? E o contrário também pode acontecer para os fisioterapeutas. Então, a gente vê com certa frequência atletas que se lesionam durante competições ou treinamentos mais vigorosos, tem um fisioterapeuta presente, e a primeira coisa que eles vão fazer é manipular a lesão. Aí eu vou soltar aqui o seu trigger que formou durante esse movimento esportivo que você fez hoje. Hoje é a semifinal, amanhã é a final do campeonato, então deixa eu liberar essa lesão, né? Pô, sacanagem, né? Tá apertando uma lesão que é anatômica, que é estrutural, tá só causando mais lesão em cima de uma lesão já existente, né? Então, eu acho que essa classificação ela tem muito mérito educativo, didático, tá? Muito mérito mesmo. Eu fiquei super feliz quando apareceu esse troço aqui, tá? Agora, se por um lado tem, como a Luciene mostrou, assim, eu acho que brilhantemente, assim, o mérito de juntar a lesão tendínica muscular, porque as duas estruturas estão muito intrincadas ali, né? Por outro lado, também trouxe alguma certa confusão, que é colocar aquelas lesões totalmente tendíneas junto das musculares, que a gente vê também nas sessões de lesão muscular discutir lesão de bíceps distal, que geralmente é uma avulsão puramente tendínea junto ao osso, né? Então, que para mim, pelo menos, é um outro tipo de lesão, uma outra família, né? Um outra doença, um outro bicho, né? As lesões puramente tendíneas. Então, também tem alguma confusão aí em colocar avulsão tendínea aqui no tipo 4, né? No mesmo grupo aqui da lesão muscular completa, tá? Eu não teria feito isso aqui, não. Entendendo toda a minha pequenez diante do pessoal de Munique, eu jamais teria feito isso. E a classificação de Pollack, que é a famosa classificação britânica, ela é muito mais detalhada, também foi bastante bem explicada aí pelo Luciene, mas eu acho que ela é de utilização muito restrita, tá? Então, poucas pessoas têm o privilégio, ou até a dificuldade, eu diria, de lidar, se esse privilégio ou se é um fardo, viu, Luciano, de lidar com tantos atletas competitivos, né, que é um bicho muito complicado, mas talvez ela dê informação demais para a maioria do público, né? E a maioria do tempo nós não estamos lidando com atletas de ponta, né? Com grande necessidade de prognóstico exato de lesão para poder falar para o treinador que seu atleta deve estar de volta com 4 semanas. A maioria das vezes, a melhor coisa que eu entrego para o meu paciente de consultório é a incerteza, e não a certeza. Porque ainda com todas essas informações, eu ainda não sei se é 1 semana ou são 3 meses, né? E sendo que os melhores critérios para retorno ao esporte são clínicos. Não adianta, assim, a gente gosta de imagem, a gente quer ver, a gente quer ter detalhes, né? Mas, em última instância, a evolução dele lá na fisioterapia é muito mais importante do que a nossa tentativa de predizer o que vai acontecer a partir do exame inicial, né? E a gente tem uma série de artigos até conflitantes, né, eu diria, sobre essa tentativa de prognosticar o retorno ao esporte de acordo com a imagem, né? E, então, separei alguns trechozinhos aqui, ó. Esse primeiro artigo aqui em cima à esquerda, de 2014, falando que não tem evidência de que a ressonância vai dar um prognóstico do tempo de retorno ao esporte, né? Return to play, ou RTP aqui, tá, gente? Para quem está acostumado com a nomenclatura, né? Depois de lesão, que é a mais comum dos isquios tibiais. Esse é um artigo de revisão relativamente grande. O da direita aqui já mostrando uma boa importância tanto da ultrassom quanto da ressonância magnética. Ambos podem ser indicadores prognósticos, com a classificação de Petrons aqui e com a classificação do consenso de Munique, né? Sendo que a ressonância seria mais precisa ainda. Aqui embaixo à esquerda, né?
mostrando que os achados clínicos são os mais importantes, ou sugerindo, pelo menos, né, do que os achados da ressonância de base. Aí tem só uma observação para se fazer aqui, né, daqui a pouco. E um outro artigo que eu achei interessante, que pesa para os dois lados, né? Peraí, não é nem uma coisa nem outra, né? A gente tem evidências para os dois lados, né? Talvez seja importante a gente saber usar com critérios o que os exames de imagem nos vão fornecer, né? E especialmente para aquele tipo de paciente que está avaliando, né? Voltando a esse artigo aqui da esquerda, por exemplo, né? Assim, para mim é muito básico que a ressonância de base, né, baseline, aqui não dá informações tão significativas para o retorno ao esporte, assim, especialmente para o atleta, não para o esportista, né, para o não competitivo, né? Agora, e a ressonância de segmento? Isso o artigo não fala, né? Então tem muita gente que começa a descartar a ressonância por completo como prognóstico, né? Mas ela talvez tenha um papel fundamental nos atletas, no acompanhamento dessa lesão, e novamente no return to play, né, no retorno ao esporte. E a gente tem que lembrar, então, que os atletas de alto nível, eles muitas vezes vão ter parâmetros clínicos enganadores, né? Geralmente eles são muito fortes, em geral, muito coordenados, então, às vezes, outros músculos ali naquelas provas, como exames cinéticos, podem nos enganar, porque eles recrutam melhor as outras musculaturas, o que talvez não aconteça no momento do jogo. E outros atletas, como a gente vê claramente nos esportes de luta, por exemplo, no MMA, né, o limiar de dor desses caras é muito alto, né? Então, a dor, que seria um excelente parâmetro para o retorno gradual ao esporte, talvez deixe de ser. E aí, de novo, o exame de imagem volta a ser muito importante no segmento desses atletas, né? Então, assim, é complicado mesmo, é complexo, foi a melhor palavra, nem do que complicado, né? Porque no complexo a gente não só tem multifatores, mas esses fatores ainda são interrelacionados e a relação entre eles é muitas vezes imprevisível e variável, né? Isso define um sistema complexo. Assim, é multidisciplinar, é paciente a paciente, é muito caso a caso, né? Eu acho que a experiência do médico entra muito nisso aí, em qualquer coisa, mas talvez no return to play, para mim é disparada a parte mais difícil da medicina esportiva, da ortopedia esportiva, é colocar um atleta de volta em segurança no seu esporte e em alto desempenho. Deixa eu ver nas minhas anotações aqui, Luciene e demais, da sua aula, se tem alguma coisa que quero acrescentar além dos meus slides aqui. Bom, uma delas é que, então, estimar o return to play, né, que eu acho que é uma mensagem importante dessa minha passagem aqui, é muito diferente de definir o return to play, né? Então, mesmo paciente consultório, eu posso dizer, olha, essas imagens aqui me indicam que seu retorno vai ser tardio, você tem lesão aqui junto ao tendão, né? Agora, então eu acho que você não consegue viajar para Nova York daqui a 2 meses e correr, né? Mas eu só acho, né? Eu não tenho certeza, eu não estou definindo o return to play dele a partir disso, né? E além disso, a gente tem muita extrapolação, eu acho que infelizmente, assim, dos atletas de alto desempenho que participam de muitos desses estudos. Então, a extrapolação acontece muito para o esportista e para o atleta amador, que é um engenheiro, um médico, um advogado, mas que gosta de correr 3 maratonas por ano, né? Porque existe muito mais facilidade de se obter dados de atletas que todos os dias vão aos clubes e todos os dias fazem a fisioterapia na reabilitação, né? Então, a gente tem muito mais artigos de atletas de alto desempenho que estão dentro de clubes do que da população em geral. Então, muito cuidado para a gente transpor uma coisa para outra, né? Vamos ver aqui. A Luciene mostrou, eu achei muito legal, algumas lesões que são funcionais, voltando lá à classificação de Munique, né, em que aparece o edema muscular. Tá? Agora, para mim, esse já é um caso bastante avançado de lesão funcional. A maioria das lesões funcionais não vai ter nada à ressonância, tá? Ou a ultrassom. E o exame negativo é de muita valia para a gente também. Agora, eu acho que a gente tem que ter cuidado para mostrar para o paciente, assim, esse exame, ele é anatômico. A sua lesão, eu estou dizendo que ela é funcional, né? Uma lesão funcional não precisa ser vista no exame anatômico, né? Então, a ressonância negativa,
ela tem valor para a gente implementar tratamentos para as lesões funcionais, né? O grande deles, o trigger point, né? Quantidade de pessoa com trigger point crônico revoltada porque não aparece no exame de imagem, né? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de transmitir lá na clínica isso para os nossos pacientes, né? Bom, vamos ver aqui. Outra coisa interessante é já no acompanhamento do paciente depois da cicatrização. Deixa eu tirar um pouquinho esse compartilhamento aqui, que agora não tem nada a ver com ele mais. É que, muitas vezes, mesmo com bons sinais de cicatrização ao exame de imagem, o paciente permanece com dor, é uma coisa, né? E aí, o paciente pode muito bem ter a lesão funcional associada à evolução da lesão anatômica, né? Da lesão estrutural. Então, não é incomum que o paciente tenha lá uma lesão de adutores, por exemplo, adutor longo. A gente acompanha esse paciente, ele melhora em geral, mas ele, toda vez que vai voltar para o esporte, ele tem dor, ele tem dor, ele tem dor. Faz a ressonância normal, né? Então, assim, se a gente examinar com cuidado, a gente vai achar um trigger point nele, a gente vai achar uma pubalgia de caráter talvez mais funcional ali, e o músculo já está anatomicamente normal, né? Nesse caso, em geral, eu implemento tratamentos para as lesões funcionais, aí vem o calor local, às vezes o bloqueio de trigger point, coisas desse tipo. Terapia por onde-choque pode ser uma boa nesse caso também, e a gente vê um bom resultado muitas vezes. Então, uma lesão pode se tornar a outra, tá? Isso não é nem difícil de entender, porque uma lesão leva a mecanismos de proteção, né? E a contratura muscular não deixa de ser, pelo menos inicialmente, um mecanismo de proteção. E, além disso, um certo cuidado que a gente tem que ter na clínica é de não pegar o exame que se normalizou depois da lesão muscular e falar que está tudo bem e vai embora, vai ser feliz jogar a bola de novo normal, né? Esses pacientes muitas vezes relesionam, porque vem novamente a disfunção, né? Então, muitas vezes os músculos estão desequilibrados depois de uma lesão, e aí entram novamente os critérios fisioterápicos de liberação para o esporte, né? Então, acho que a gente tem que ter um cuidado lá na clínica para não bater o martelo que está curado porque normalizou o exame de imagem, né? Os parâmetros clínicos voltam a ser mais importantes no return to play também. É lógico que é uma junção de fatores, né? Mas o que bate martelo mesmo não tem jeito. Isso é a clínica e muito mais, inclusive, papel do fisioterapeuta até do que nós, ortopedistas, tá? Bom, acho que na parte de muscular é essa. Eu vou voltar a minha tela aqui. Quer acrescentar alguma coisa, Luciene, do que eu falei aqui? Microfone desligado. Aí. Eu anotei aqui só para fazer alguns comentários, achei muito pertinente tudo que você comentou. A gente achar que um atleta profissional vai ter um retorno ao esporte como amador, chega até a ser um pouco de desvalorização do trabalho do fisioterapeuta. O atleta profissional trata em 2 turnos. O atleta amador trata o quê? 2 vezes por semana e tal, mesmo sendo atleta dentro desse nosso conceito. Então, assim, e vou te falar que a grande maioria dos artigos de imagem tratam só de atleta profissional, por todos esses motivos que você falou. Então, assim, é uma comparação complexa, é uma extrapolação complexa. A outra coisa que eu ia comentar é isso que você acabou de falar sobre as lesões, sobre o grau 0. É importante que o radiologista entenda que o diagnóstico do estiramento muscular é clínico. E se a ressonância está normal e o paciente tem clínica, o significado disso é que é uma lesão de bom prognóstico e não que é a ausência de lesão. É por isso que todas as classificações, eu começo a falar do Petrons porque é a primeira de imagem, né? Em 1962 era mais clínica, né? Mas assim, é por isso que todas incluem o grau 0, porque o diagnóstico é clínico. A imagem normal indica apenas que o paciente tem lesão e a lesão é de bom prognóstico. Sobre a lesão funcional, Lucas, eu ia comentar uma coisa, sabe? Quase todos os artigos e até o próprio consenso de Munique fala que na lesão funcional a ressonância é normal. Eu tenho muito problema com isso, porque muitas vezes você vê a alteração, ela tem um padrão diferente, o edema é difuso em todo o ventre muscular, ele tem uma tendência a comprometer a periferia do tecido conjuntivo, então a junção miotendínea, a junção miofacial, é mais ou menos o que eu mostrei naquele atleta que jogou a semifinal e tinha uma disfunção, um edema difuso.
Então, você vê isso, cara, isso não é um padrão de estiramento, é uma lesão funcional, e a maioria desses pacientes recupera aí 3, 4 dias desses atletas e está pronto para o mundo, né? Mas, assim, nesses caras, esses maratonistas, você vê, depois que ele corre a maratona, você vê a disfunção. Eu acho que a nossa imagem melhorou e esses edemas, as sequências estiras, nossas sequências com expressão de gordura, são muito sensíveis ao aumento das moléculas de água na estrutura muscular. Então, você acaba vendo o edema, mesmo que a literatura... Isso é nossa rotina, viu? Vou te falar que todo dia a gente lauda edema leve, difuso, predominantemente periférico, que sugere alteração funcional e não estrutural, né? E num contraponto da terminologia funcional e estrutural. Exato isso. Muito legal, Luciene. Acho que acrescentar o edema muscular tem o seu papel, sim, com certeza. O que você falou é totalmente pertinente do meu ponto de vista, né? Agora, eu acho que muitas vezes o que é chamado de lesão grau zero não está nesse local, não é esse diagnóstico, sabe? Se a gente for ver com esses pacientes, muitas vezes eles não são mecanismo de estiramento. Então, ele fala assim, eu estava correndo lá na Pampulha e me deu essa dor. Assim, mas o que foi? Você foi dar um sprint? Foi o final da prova? Você foi ultrapassar alguém? Você foi pular um buraco? E aí começou? Não, começou aos poucos. E mais, às vezes ele está voltando a correr, a dor permanece, às vezes ela piora no dia seguinte. Aí quando ele fala, mas quando eu corro, a dor até melhora, ela volta depois. Isso tem toda a cara de contratura, sabe? Então não tem cara de estiramento. Então acho que muitos desses grau zero aí não deveriam ser grau zero, isso é outra coisa, eu vou botar no outro lado, outra classificação, ou dentro do Munique naquela primeira sessão, e nem ser grau zero. Então acho que não é um bom critério, bom fator para bom resultado, né? Para boa evolução favorável. É que é outra coisa, na verdade, sabe? É só conversar um pouquinho mais com o paciente, que normalmente a gente vê que a história é diferente nesses pacientes, não é uma história de estiramento. Bom, legal, vamos aqui para a parte óssea, né? Onde a gente está. Eu estou extrapolando um pouquinho meu tempo aqui. Opa, espera aí que eu tenho que compartilhar de novo. Aqui. Então, a aula do Elísio também é muito legal, de novo, é muita imagem empolgante para mim, assim, né, que você mostrou. Bom, a primeira classificação mais importante dentro da fratura por estresse aqui é essa que ele citou, baixo risco ou alto risco, né? Então, alto risco, a gente tem essa questão da faixa de tensão do osso, então sempre que você coloca peso em cima do osso, quase nenhum osso ele é retinho, né? Então, sempre vai envergar para um lado ou para o outro, ou por ação muscular. Por exemplo, na perna, os músculos da parte posterior são muito mais fortes que o da parte anterior, então eles acabam causando também, por contração, uma compressão da face posterior e uma tensão na face anterior, né? Então, alto risco vai acontecer lá na face de tensão do osso, também ossos com má vascularização. Olha, por exemplo, o navicular, né? O navicular é um ossinho ali que está no meio de um monte de outros ossos, quer dizer que ele tem muita cartilagem, o semilunar aqui no punho é a mesma coisa, né? Então tem pouco foco de entrada de vaso ali nele também, isso talvez seja um dos motivos dele ser de alto risco, né? Além da tensão provocada ali pelo tibial posterior, né? E também a possibilidade de sequela grave. Então a fratura de fêmur proximal, no colo do fêmur, é uma fratura que a gente sempre vai ficar mais atento, por mais que ela seja na faixa de tensão do osso, como mostrado naquele caso muito impressionante da médica que evoluiu mal, né? Apesar das medidas serem implementadas. A gente pensa também no caso do calcânio, né, que foi mostrado aí da tuberosidade posterior do calcânio. Então, se a fratura mais típica, que é totalmente extraarticular, ela é de baixo risco, uma área de compressão, né? Mas se ela caminha, tem umas fraturas que caminham para dentro da articulação subtalar, né? E aí eu já vou ficar muito mais preocupado com essa fratura, eu já vou ser muito mais rigoroso no tratamento desse paciente, né? Então, também não é uma coisa absoluta essa classificação. Às vezes um osso é alto risco e o mesmo osso é baixo risco, o mesmo padrão de fratura ali, com leves diferenças, né? Bom, a gente tem essas classificações da Liz Arendt, né, que é até atualmente a presidente da Sociedade Americana de Ortopedia Esportiva, e Frederickson, são muito parecidas, eu acho, entre elas, né? Elas tentam, especialmente a de Arendt, trazer um prognóstico. Mesmo a de Arendt, apesar de ser usada para outros ossos, né, elas foram criadas muito para osso cortical e para tíbia em especial, tá? Então, assim, elas tentam dar um prognóstico a partir desse padrão de fratura, mas é muito, eu digo assim,
por vivência. É muito falho essa tentativa de prognosticar pelo grau, tá? E ainda mais de extrapolar para outros ossos, né? Ou até mesmo dentro da tíbia, né? As fraturas do platô tibial são muito diferentes das fraturas da diáfise tibial. Então, assim, eu gosto de ver as classificações e a descrição disso nos laudos, né? Mas como clínico ali, como médico responsável pela conduta do paciente, né? Eu tenho que ser muito cuidadoso com essa tentativa de prognosticar o return to play também, né? E, mais uma vez, a gente volta para os critérios clínicos sendo muito importantes, ou para o segmento da imagem do paciente, né? Tem um caso legal aqui que eu vou mostrar aqui. Bom, daqui a pouco eu mostro, né? E aí a gente vai vendo mais, assim, né? Classificações e mais classificações surgindo para momentos específicos, para exames específicos, para ossos específicos, né? E assim, eu mexo com esse troço aqui, mas eu não consigo decorar esses troços todos, então muitas vezes vem nos laudos também, eu acho muito louvável, né? Mas mesmo eu tenho que voltar lá e estudar de novo o que é cada uma dessas, né? Então eu acho muito interessante a gente ter as descrições e estar em conversa, né, entre nós, né? Porque a gente pega uma classificação, por exemplo, aqui de TORG, né, da base do quinto metatarso, é muito importante saber, por exemplo, se a esclerose está seguindo desde a borda lateral do quinto metatarso, se ela é totalmente extraarticular, que denuncia a fratura por estresse, né? Está seguindo o traço de fratura até o outro lado, o que já me indica que aquela fratura é crônica e provavelmente até uma pseudartrose já formada ali, né? Pode ser interpretada como tal. Indicando, por exemplo, a necessidade de um tratamento, não a necessidade, mas o provável tratamento cirúrgico desse paciente, né? Pode até ser tentado tratamento conservador, mas seria um grau em que a coisa já foi por água abaixo. Mas então a descrição do que está sendo visto ali dentro da fratura por estresse eu acho muito, muito relevante, né? Então a gente tem alguns problemas aqui na resolução da lesão return to play, né? Que se a gente tem uma lesão de alto grau ou de alto risco, o prognóstico é pior, né? Mas como é que a gente transpõe para a prática, né? Pô, já pegou duas corticais, já tem tanto edema que a gordura já foi suprimida, né? O T1 já tá visível ali também, né? No entanto, mais uma vez, nas lesões musculares, o critério de alta return to play é quase sempre muito mais clínico do que pela imagem, né? Então, é complicado, de novo, é multifatorial, né? A gente tem que ter o paciente sem dor, e especialmente ter um retorno gradual. Tem algumas tentativas de protocolar o retorno do paciente ao esporte. Tem um cara lá de Columbus, Ohio, que pesquisa muito isso, que é o Chris Keating, né? Há anos e anos e anos publicando sobre isso, mas a gente ainda não tem nada muito detalhado, eu acho que a gente nunca vai ter, porque todo paciente é diferente, né? E nos clubes aí a gente pode ver, né? Quando tem o fisioterapeuta do lado dele, acompanhando todo dia, como que não dá para seguir um tratamento para todos, né? E no fim, os exames de imagem tentam mostrar a capacidade deles, né, de ter boa predição de lesão, mas a partir de quê? Os próprios artigos disso tentam predizer a partir dos critérios clínicos, que em última instância vai ser o que a gente vai usar novamente, né? E a ressonância magnética, eu acho que nesses casos, né, ela, no segmento da lesão, ela tem um ótimo valor preditivo negativo. Então, se aquela fratura por estresse se resolveu na ressonância magnética, eu tenho muita confiança para colocar esse esportista, esse atleta de volta no campo, né? Por outro lado, se não resolveu, em especial o edema ósseo ali e perosteal, né? Isso não me diz muita coisa. Então, o valor preditivo positivo desse edema não é tão importante para mim, né? E aí são as perguntas que eu até jogo de volta para vocês, assim. Quando persistente o edema, a redução dele é importante, o percentual dessa redução é importante, né? Vocês levam muito em conta isso, né? Porque eu tenho dificuldade até em mensurar isso com a minha visão das imagens ali, né? E com a minha experiência muito menor do que a de vocês em avaliação de imagem, né? Então, eu vejo muito papel de ressonância magnética em atletas mesmo competitivos e fratura de alto risco no segmento do paciente, né? Mas o paciente o esportista ou aquele com fraturas de baixo risco, eu acho que, mais uma vez, a clínica é muito soberana e muitas vezes não há qualquer necessidade de exame de imagem para seguimento dele, né? A clínica já me fala muito e me permite colocar o paciente de volta no esporte com segurança. E, além disso, outra coisa que eu faço em fraturas de osso esponjoso, eu chego a usar o raio-x até como um método fácil, barato,
para critério de tratamento, né? Então, isso aqui, para mim, por exemplo, nesse calcânio, a mendiga com fratura por estresse já sofreu o processo de consolidação. Se o paciente está sem dor, para mim, isso aqui já autoriza a voltar ele para o esporte, com todos os cuidados da gradualidade, né? Assim como nessa imagem tirada aqui também de internet, né? Tem setinhas aqui, ó, do platô tibial, que também é uma imagem bastante frequente. Isso aqui, mais paciente sem dor, né? Para mim é critério também de voltar ele para o esporte. E aqui um caso clínico, a Raquel vai conhecer, que ela que fez essas imagens aí, é uma paciente que é médica também, tem cerca de 40 anos, ou quase 40, é corredora de rua com dor na perna, e ela tinha uma dor bastante atípica para fratura por estresse, parecia muito mais uma dor de origem muscular, ou até talvez de síndrome compartimental. Eu pedi ela até para fazer uma ressonância pós-esforço, né? Mas o que veio aqui foi a imagem mesmo óssea, né? Na tíbia proximal, ainda quase que metafisária e diafisária aqui, né? Aqui está o corte axial dela, mostrando bastante edema, tanto medular quanto periosteal aqui, né? Só que quando a gente vai aqui para um corte mais distal, essa imagem que eu botei no coronal não mostra muito bem aqui, né? Mas existia também um edema periosteal e medular na tíbia mais distal, né? Inclusive bilateral, aqui a gente vê o periosteal também, né? Que algumas pessoas gostam de chamar de canelite, síndrome de estresse medial da tíbia e por aí vai, né? O periostite. E aí, 2 meses depois, com a paciente super bem, isso aqui está super atual, Raquel fez esse exame semana passada, a gente vê que uma imagem sumiu, né? Um edema desapareceu, o paciente está super bem, e o outro persiste, o que para mim é muito pouco importante, porque isso aqui é muito frequente em atletas praticantes de corrida, né? E talvez por ser um osso de região aqui super densa, né? Operar isso aqui é incrível, tentar serrar uma tíbia é um trabalho de doido, a sua serra tem que estar muito afiada, sabe? Porque é um osso muito duro e muito mal vascularizado, portanto, né? Eu acredito que é por isso que edema ósseo aqui, por exemplo, seja um critério tão ruim, porque demora tanto para ser reabsorvido ou nunca será reabsorvido, né? A gente tem alguns artigos aí mostrando alterações na ressonância de atletas de nível competitivo, né? E assim, eu tenho alguma experiência com isso também. É incrível, assim. Esse é o tipo de paciente que tem que ser muito bem avaliado com anamnese, exame físico, antes de eu abrir o pacote de imagem dele, porque eles têm edema. Esses pacientes, eles fazem edema ósseo, edema muscular, né? E muitas vezes então é relevante uma adaptação do corpo ao estresse que ele está submetendo, com o qual atletas de alto desempenho muitas vezes lidam muito bem com isso, e pode estar até previsto dentro da periodização do treinamento dele, que ele tem momentos que ele causa microlesões, né? O pessoal, a Luciene e a Raquel, que fizeram as aulas lá os cursos de medicina esportiva, viram, né, na periodização. Então, você causa microlesões para ter o período de recuperação e um repouso ainda que relativo para que essas lesões melhorem, né? Então, muito cuidado com o edema ósseo, muscular, peritendíneo em atletas de nível competitivo. É legal descrever, mas não é legal bater o martelo em cima de um diagnóstico a partir da imagem para a maioria delas. E sobre a aula do Elise, deixa eu ver se eu tenho algum comentário para fazer. Uma coisa que eu acho interessante também, ele mostrou fratura do istmo ali, por exemplo, né, na espondilolistese espondilolítica, e também serve lá para a fratura da base do quinto metatarso. A cintilografia pode ser interessante para a gente decidir o tratamento naqueles pacientes que não estão melhorando. Você faz meses, igual o seu, não sei se foi o sobrinho, né? Às vezes meses de mobilização, uso de colete, retirada do esporte, e a imagem está lá, né? Alguns não melhoram e a dor está lá. Eu devo insistir ou não no tratamento conservador, né? Então, a cintilografia, às vezes, ela ajuda a gente. A cintilografia positiva pode sugerir que o osso ainda está querendo brigar, está reagindo ainda, né? Tem potencial de consolidação. Mas se você ainda tem a imagem da fratura, aquela esclerose óssea, e a cintilografia já está em queda, está negativando, né? Esse osso já desistiu, colega. Isso aí já é pseudartrose, né? Esse paciente, a melhor indicação para ele é mesmo cirurgia, né? Então, outro exame de imagem que pode vir a calhar aí. E também no paciente que tem múltiplos focos de dor. Assim, pô, mas como é que o cara vai ter fratura por estresse espalhada pelo corpo afora? É um atleta, gente. A perna dói e ele joga o peso para outra, ele corre diferente, ele manca um pouquinho, mas ele quer terminar a maratona. Então, alguns aparecem com fratura por estresse nas 2 tíbias, no fêmur, no metatarso, no sesamoide, né? E a cintilografia passa a ser um exame interessante para você fazer um scan geral do paciente antes de sair pedindo ressonância de corpo inteiro. E sobre a dreaded black line, né? Eu acho que é importante falar, temível linha preta, né? Linha negra.
Só cuidado se você só tem um raio-x em mãos do diagnóstico diferencial com osteomosteroide, né? Pode dar uma imagem muito parecida, e aí a tomografia e até a ressonância podem ajudar bastante. E a história do paciente, é claro. Acho que essas eram minhas ponderações, gente. Desculpa ter invadido. Ótimo, Lucas. São os comentários bem pertinentes às suas ponderações mesmo. Em relação a... Ajuda a gente a dar uma clareada, né? Porque se a gente fica muito, às vezes, focado só na imagem, né? Na interpretação da imagem, essa questão do controle da fratura e também do edema, do controle da fratura e o edema residual da injúria por estresse e tudo, até quando a gente vê fratura traumática, né? Óssea, não controla pela ressonância, né? Porque a gente vê que, usualmente, o paciente, em 6, 7 semanas, às vezes, né? Me corrija se eu estiver errado, já tem formação de calo ósseo, já vai poder voltar às atividades, e quando você vai ver mais da ressonância, aquele edema ali, ele vai demorar meses para poder desaparecer, e o traço de fratura mais ainda. Então, acaba que o controle mesmo de consolidação de fratura, e no caso, a gente até transpõe o raciocínio para essas injúrias e fraturas por estresse. Acho que a ressonância acaba não sendo metodicado exatamente por causa da alta sensibilidade para detectar edema, quando aquilo já não tem mais significado clínico. E aí, só sobre esse comentário, desculpa te interromper, mas aí a gente vê em outro perfil também, que é o atleta de alto nível e o lutador de MMA, o lutador de boxe, né? Esses caras são malucos, eles não sentem dor. Então, ela volta a ser importante. É pouco acurado, mas não importa. Para mim, esse paciente pouco acurado também é importante, sabe? E até mesmo o raio-x no controle de fratura, formação do calo ósseo, né? Tem uma frase que eu gosto de usar com os pacientes, assim, o osso não está quebrado ou está colado. Tem um meio do caminho muito grande aí, né? Então, o que eu digo com ele é assim, nesse momento, seu osso está firme, não quer dizer que ele esteja forte. Então, o processo de reabilitação tem que ocorrer, né? No mesmo com o calo ósseo, ainda é um calo imaturo, esse processo ele demanda algum tempo. Ótimo, ótimo. E em relação à dor na coluna, ainda bem que o meu sobrinho se recuperou bem, senão até valeria a pena encaminhar, mas conseguiu se recuperar, assim, depois de 4 meses imobilizado. É dureza, né? Você sugeriu cintilografia, né? A gente usualmente tem a impressão de que a cintilografia é muito sensível e pouco específica, né? Mas interessante a gente saber desse valor que pode ter para o diagnóstico para a gente. Beleza. Gente, é interessante essa visão, né? E é interessante, eu que lido com muito atleta profissional, né? A cobrança, é isso que a gente vem comentando. Para mim, a ressonância, para mim não, mas a ressonância na fratura por estresse, assim como no controle da lesão muscular, com as suas indicações específicas, tá? Não estou recomendando controle longe disso. Mas ela também tem os critérios dela de bom prognóstico ou mau prognóstico no acompanhamento. Então, quando você tem uma fratura por estresse, a primeira coisa que você espera é a resolução da periostite. O periósteo desinflamar, reduzir a sua espessura, vem antes do edema ósseo. E o que a gente espera nesse controle é que você tenha melhora, não resolução. Se você está com um atleta que muitas vezes não está cumprindo o que você ordenou, maratonista, o cara que faz 42 quilômetros, ultramaratonista, esse cara é indisciplinado. Então, assim, o que você espera é que tenha melhora, não resolução. Mas se você faz um controle e não houve redução do periósteo, que é o primeiro, e redução do edema ósseo, é um critério de mau prognóstico. Mas assim, vou te falar, mesmo o atleta amador, né, eu já coloquei, não que eu tenha colocado, mas eu já autorizei atleta a fazer corrida, maratona, porque aquilo que você citou. Mas a passagem já está comprada. Mas é o que eu mais preciso na minha vida, é sempre a próxima maratona é mais importante da vida, né? E eu devolvo o risco para o paciente. Falo, olha, isso sugere aquilo, quer tentar? Tamo junto. Vamos tentar, essa decisão é sua, não é minha, né? E muitos vão bem, super bem. Assim, em última instância, não adianta, né? É clínico e é personalizado, né? Caso a Na caso. minha experiência, o cara que vai para a maratona, sabendo que ele tem uma lesão por estresse e que ele está aí no risco, ele controla a dor, e a dor é um grande marco. O risco de fratura completa, esse caso que o Elise mostrou é meio assustador, né? Assim, a gente fica... Ele não é muito de rotina, né, Elise? Assim, ele é
talvez único aí, mas o risco que eu vejo e os casos de mau prognóstico, de fraturas completas e desviadas, era o atleta que não sabia, que não estava tratando, sabe? Assim, os casos que eu já tive de fratura completa, tanto de tíbia, que é até mais comum na MMA mesmo, né? Menos em corredor, quanto de colo de fêmur, não era o cara que sabia e que deu uma pesada, era o cara que não estava tratando. Você bate com sua vivência aí? Não, acho que não, porque por que eu teria ressonância prévia? Não, eu não Eu tenho. não O sabia. cara chega para mim com a fratura completa. Entendeu? Poucas vezes na vida eu peguei uma fratura completa que evoluiu de uma reação por estresse. Tipo assim, você fez o diagnóstico, reação por estresse, orientou o paciente. Entendi. Qual é essa evolução do Elísio? Os Uhum. casos que eu pego de fratura completa, o paciente já abre com a fratura completa. Ele correu a maratona e fraturou. Eu não tenho muito esse caso. O paciente correu com uma reação por estresse e depois fraturou completo. Às vezes piora um pouquinho o edema, mas fica tudo bem. Entendi. Não, o fato de dar um diagnóstico já é um tratamento, né? Já segura ele, concordo. Agora, esse da lesão completa também, a não ser que ele seja o cara do MMA, é muito difícil não vir negligenciando a dor, né? Ela tá lá. Doía, mas fazer o quê? Eu tinha que treinar, né? Eu jogava o peso para o outro lado. Por isso que as fraturas bilaterais existem. Uma sempre começa primeiro, não tem jeito. O corpo não é simétrico, né? Legal. Raquel, parece que tem umas coisas no chat aí. Não sei se o horário está extrapolado. Olha, aqui no chat, a maioria das perguntas, a Luciene e o Elísio responderam. Tá. Eu acho que pelo avançar da hora aqui, que nós já ultrapassamos um pouquinho, eu acho que a gente podia encerrar. Mas foi excelente, eu acho que, nossa, foi muito enriquecedor para todos nós aqui, essa interação, né? E eu acredito que todos nós aprendemos muito essa noite. Eu agradeço a todos a presença, a oportunidade de estar aqui com vocês, os apresentadores, Luciene, Elise, Lucas. E vamos ver se a gente marca uma próxima live para a gente discutir mais um pouquinho. Foi muito bom. Agradeço a todos, uma boa noite a todos.